Olá! Começa agora o primeiro episódio da 7ª temporada do EsferaCast, o videocast que dá o tom aos assuntos de maior destaque do país. Eu sou a jornalista Elisa Weck, da CNN Brasil, e entrevistei, durante o Fórum Esfera 2024, as governadoras Fátima Bezerra, do Rio Grande do Norte, e Raquel Lira, de Pernambuco, únicas mulheres nesta posição no Brasil atualmente. Eu conheci a cerca, Elisa, foi de perto, não foi pelo dicionário, não, né? Daí até me emociono hoje, na condição de governadora reeleita pelo povo do Rio Grande do Norte, no consórcio Nordeste, governadora Raquel, a gente está tendo essa oportunidade, se Deus quiser, de avançar nessa pauta para que esse ativo que o Nordeste tem extraordinário, ele possa, de fato, agora contribuir para a gente industrializar o Nordeste, trazendo emprego. Nós não queremos apenas vender energia para fora, não. Ambas estão à frente de estados-chave na pauta da transição energética nacional. Existem alguns parlamentares mais esperançosos de que até o fim desse ano essa primeira parte da reforma tributária seja resolvida e outros dizendo que acham que o assunto não vai avançar muito. Do ponto de vista dos estados, como é que tem sido essa discussão para que no fim das contas fique bom para todo mundo, governadora, e que não seja um estado mais beneficiado do que outro? Esse é o grande desafio, né? Como é que os entes subnacionais vão estar posicionados no que diz respeito às suas receitas. Então, hoje, pelo texto que foi aprovado no ano passado, a gente não consegue dimensionar qual é a nossa base de cálculo futura, para a receita futura. A gente, no Nordeste brasileiro e no Norte, é evidente que a gente precisa de incentivos para nos desenvolvermos diante da desigualdade do Brasil, sobretudo em infraestrutura, em incentivos à indústria para poder se localizar lá e para permitir que os nossos estados possam crescer e, com isso, a gente conseguir ter uma nação mais justa. A reforma tributária, ela coloca pontos importantes como a governança. Essa governança parte de um comitê gestor com representação dos entes subnacionais, mas a gente não sabe exatamente a competência desse comitê, qual será, iniciativa legislativa, os estados não participarão mais disso, qual o papel do Congresso para poder garantir as leis funcionando. Então temos muito mais dúvidas. Uma falta de transparência. Ainda nós temos uma zona cinzenta que não está claro para os estados e a nossa preocupação, sim, assim como foi na discussão da primeira etapa da PEC no ano passado, a gente conseguiu posicionar os nossos estados para ter uma garantia de renda, porque a gente não pode passar por uma reforma tributária e continuarmos de pídeos na mão, como vivemos hoje. Sim. Governadora Fátima. Veja, aqui reforçando o que a governadora Raquel já colocou, claro que tem um aspecto importante a ser mencionado aqui, a aprovação dessa primeira etapa da reforma tributária, que foi com vistas a simplificar a questão dos tributos, porque é esquizofrênico no Brasil. Você tem várias legislações, portanto a reforma inicialmente vem, né, com esse papel, ok, mas não pode se limitar só a isso. Eu sou daquelas que sonho e luto e vou continuar lutando para que a gente possa dar um outro passo, que é olhar para o tributo da renda. Avançar do ponto de vista que a gente tenha uma modelagem, né, tributária no Brasil que traga justiça do ponto de vista exatamente social. E nesse momento nós precisamos, como disse a governadora Raquel, estarmos muito atentos como é que vai ser a governança disso, o comitê gestor, porque você não pode tratar os desiguais de maneira igual, não pode, né? Veja, agora mesmo o tema da renegociação das dívidas com os estados. Ok, legítimo que os estados mais ricos, São Paulo, Minas, etc. e tal, estejam buscando a renegociação com o governo federal. Agora, não pode, está entendendo, não olhar também para os estados do Nordeste, que, aliás, né, diga-se de passagem... Não tiveram chance nem de se endividar no passado. Exatamente, não tiveram nem a chance de se endividar no passado. Tanto que os 3 estados, São Paulo, Rio, etc., e Rio Grande do Sul, respondem, Elisa, por 85% da dívida com a União. Então, nós temos pautado esse tema, enquanto consórcio Nordeste, junto ao governo federal, que tem que ser dado um tratamento, está entendendo,
a região Nordeste no que diz respeito a essa questão da renegociação exatamente das dívidas, né? E tem vários caminhos que podem ser adotados. Inclusive um deles, por exemplo, era equalizar a questão do percentual do FPE que é distribuído para os estados. Os municípios se mobilizaram ao longo desses últimos 10 anos, conseguiram aumentar o percentual, no caso do FPM, que é destinado aos municípios, e os estados ficaram estagnados. Mas tem outras, enfim, sugestões também. Eu estou só trazendo esse tema porque falar de reforma tributária, né, governadora Raquel, tem a ver também com esse tema que está em curso, que é a renegociação das dívidas. Pois é, e nessa questão da reforma tributária, sobre a liderança dos estados, né? De quem ficaria com essa liderança de representar a palavra lá na hora de fechar, dar aquela canetada final em relação ao que vai ser decidido pelos estados? Essa e discussão... não haver a secundarização, ou seja, estado que é mais rico vai ser mais ouvido, mas aí você vai deixar sempre os estados... O elemento do critério populacional foi colocado, que nos preocupa muito, em razão de que o adensamento populacional no Sudeste brasileiro é muito maior do que no Nordeste, no Norte do Brasil. Então você já coloca o Nordeste e o Norte numa condição secundária ali no debate. Isso, então o que a gente precisa é ter uma discussão, uma nova discussão sobre esse tema e entender como é que se vai dar a captação e a distribuição da receita do Brasil. A gente não tem essa clareza ainda e o que a gente coloca em pauta, né, o Consórcio Nordeste tem atuado muito fortemente em conjunto, liderado agora pela nossa presidenta, que é a Fátima, mas a gente tem uma pauta única e nós estamos juntos com o Norte do Brasil, para que a gente possa garantir incremento de investimentos para superar as desigualdades que existem na nossa nação. Esse é o nosso ponto de vista. Exatamente, e o que a governadora Raquel já destacou aqui, um tema que merece toda a atenção, que é, por exemplo, a questão dos incentivos, né? Porque historicamente a gente sabe, porque foi que, de repente, a indústria correu para o Sul e para o Sudeste, né? Então, veja, não tem como não olhar para a questão, né, dos incentivos, na medida em que você tem, sim, uma assimetria imensa, né? Uma coisa é olhar para o processo de industrialização que migrou, veio embora para o Sul e para o Sudeste. Outra coisa é olhar para a desindustrialização exatamente do Nordeste. Daí, Alisa, me permita... o tema tão importante agora da transição energética, desse papel da nova economia, da nova economia, né, que nós estamos exatamente de olho. Eu quero só rapidamente aqui colocar para você. Por favor. Eu agora recentemente, na condição de presidenta do Consórcio Nordeste, agora em maio, liderei a agenda internacional do consórcio. Todos os estados, não foi, Raquel, do Nordeste, 9. E eu vou aqui socializar com você e com os que estão nos assistindo. O quanto eu fiquei feliz de por onde a gente passou. Nós fomos para Holanda, Bélgica e Alemanha, né? Por onde nós passamos, o quão nítido era o interesse da Europa no tema da transição energética pelo Brasil, em especial pelo Nordeste. E por uma razão muito clara. Esse sol que já nos castigou tanto, hoje o sol e o vento do Nordeste são os melhores ativos em matéria de qualidade de recursos eólicos do mundo. Tanto que você vê, o Brasil ocupa um lugar de destaque no ranking a nível nacional, está entre os 6 países de maior produção de energia renovável. E de onde é que vem esse protagonismo? Vem do Nordeste. Dos 937 parques eólicos existentes no Brasil, 827 estão no Nordeste. Desses 827, 305 no Rio Grande do Norte, que continua e está completando esse ano uma década do maior produtor de energia eólica do Brasil. E agora, essa nova fronteira que é a offshore, energia no mar, combinada com a produção de hidrogênio verde. Daí porque Pernambuco, Rio Grande do Norte, todos os estados desenvolvendo os seus projetos, inclusive lá no Rio Grande do Norte, o projeto inovador que está em curso, que é exatamente o Porto Indústria Verde. Agora, eu quero passar para a governadora Raquel, só deixando aqui uma mensagem que para nós é muito cara. Eu, que tenho a origem que tenho, sou um sobrevivente da seca, sou filha da Caatinga. Eu conheci a cerca, Elisa, foi de perto, não foi pelo dicionário, não, né? Daí até me emociono hoje, na condição de governadora reeleita pelo povo do Rio Grande do Norte, no Consórcio Nordeste, governadora Raquel, a gente está tendo essa oportunidade, se Deus quiser,
de avançar nessa pauta para que esse ativo que o Nordeste tem extraordinário, ele possa, de fato, agora contribuir para a gente industrializar o Nordeste, trazendo emprego. Nós não queremos apenas vender energia para fora, não. Fazer isso virar um lucro também para dentro do nosso... Com certeza, como hoje, Elisa, você sabe que a energia que é produzida lá, a energia do Nordeste, ela é vendida para o Brasil. O Sul e o Sudeste, né, Raquel, se vale exatamente da energia que é produzida exatamente no Nordeste. Ok. Agora, quando a gente olha para o mundo agora, essa esfera, repito, a descarbonização do planeta e esse ativo extraordinário, o Brasil sendo a bola da vez, o Nordeste como solução exatamente desse desafio, é isso que eu quero colocar aqui para nós, né? Antes de mais nada, isso tem que ser utilizado para industrializar exatamente a nossa região e trazer emprego para o nosso povo. E, governadora Raquel, de que maneira criar essa estrutura para olhar para Pernambuco, por exemplo, e falar, olha, aqui vocês podem fazer esse tipo de investimento, olha, aqui a gente tem esse tipo de estrutura, para que a gente fica majoritariamente esse olhar em cima do Sudeste e do Sul, mas como trazer essa luz cada vez maior quando a gente fala de transição energética, assunto de descarbonização, para que olhe, por exemplo, para Pernambuco e fale assim, olha, estamos aqui prontos para recebê-los. Pois é, se muitos nos olham como parte de grande problema do país, muitos que estão em outras regiões, hoje, como Fátima disse, somos a bola da vez, né? Eu disse aqui há pouco na palestra, no painel, fomos visitados nos primeiros 6 meses do governo pelas maiores economias do mundo, pelos seus embaixadores, ministros, compreendendo como que o Nordeste se posiciona e os nossos estados se organizam. Ou seja, como outros países olham com mais valor ainda do que muitas vezes o próprio brasileiro. Pois é, então... a gente em Pernambuco está desenvolvendo um plano de transição para a economia regenerativa. No dia 1º de julho, a gente lança o Plano de Mudança Econômica e Ecológica de Pernambuco, construído com empresários, com a sociedade civil, com a academia, reposicionando o nosso estado para garantir que esses investimentos verdes possam estar aqui. Se nós somos produtores de energia eólica e solar, se a gente tem gás, como temos no estado de Sergipe, como temos na Bahia, em Alagoas, e nós temos companhias de gás públicas também, trabalhar a transição energética e garantir que a cadeia produtiva inteira possa estar ligada a uma economia limpa que possa ser chancelada pelos critérios colocados mundialmente através do Acordo de Paris. Então, a gente está trabalhando em algumas frentes. E é importante falar sobre a força que a Caatinga tem. A gente tem um bioma único, que os estudos que mostram nos últimos 10 anos colocados é que ela tem muito mais condição de captura de carbono do que a Amazônia. Parece estranho aos olhos, mas os aos estudos nossos mostrando olhos, já isso, né? Evidenciando, esse olhar novo. Além de um bioma carregado de muita biodiversidade, ele foi visto somente como fonte de exploração para a energia produzida por carvão, por lenha, inclusive para arranjos produtivos da nossa região. Governadora Raquel, e acrescenta aí a novidade agora, o Consórcio Nordeste liderando essa pauta e está vindo aí o decreto do presidente Lula criando o bioma da Caatinga. O Fundo Caatinga, nós conseguimos captar... Aliás, o Fundo de pela Financiamento. Primeira vez no Brasil, em Pernambuco, 60 milhões de reais, 30 nós, 30 do BNDES, para o programa Floresta Viva para a Caatinga. Olha. Tanto para manter a floresta de pé, que é muito mais barato, porque a Caatinga, para ela se reflorestar, são necessários 60 anos. Então, é muito mais barato para nós manter a floresta de pé. Mas como é que isso pode haver justiça social nesse aspecto? Nós temos que pagar pela floresta de pé. A gente tem que desenvolver estratégias. Caro, né? Custa muito mais caro regenerá-la. A gente precisa mantê-la de pé. E o crédito de carbono não é gerado dessa forma. Mas a gente sabe o quanto isso é importante para o nosso bioma e para a nossa biodiversidade. Conseguimos uma captação pelo FIDA, o Fundo Internacional de Desenvolvimento da Agricultura, de 300 milhões de reais para trabalhar com a agroecologia. Então, a gente foi reconhecido no mundo, no Brasil, pela nossa história, através do plantio de monocultura de cana-de-açúcar. Mas isso não traz riqueza para todos, e são grande parte dele através de grandes propriedades. Mas o nosso estado é formado por pequenas propriedades rurais. Vamos trabalhar com a agricultura orgânica, junto com ela a produção e o acesso à água, pois 2 milhões de pernambucanos hoje não têm acesso à água,
e com a regeneração das nossas florestas de Mata Atlântica e de Caatinga. Então, é possível trabalhar a economia com justiça social, garantindo emprego e renda para a nossa população a partir de um novo olhar sobre como explorar os nossos ativos ambientais. Perfeito. Então, nós estamos prontos para isso, muito mais prontos do que quaisquer região do Brasil, né, E os para olhares- absorver essa nova Eu economia. queria, Pois é, Wilson. viu, Elisa, só acrescentar aqui, essa pauta exatamente do Fundo de Financiamento da Caatinga, isso aqui não é mais um sonho, é realidade. Porque é importante, inclusive, aqui identificar que quando a gente fala do Fundo de Financiamento da Caatinga, a gente está dialogando com a transição energética. Pelo quanto uma ação como essa vai contribuir para que essa transição se dê de forma justa e inclusiva. Até porque se a transição não for justa e não for inclusiva, ela não é sustentável. Quando a gente está lutando pelo financiamento do bioma da Caatinga, não é privilégio. Pelo contrário, é uma reparação. Pelo quanto esse bioma já foi castigado. Antigamente esse bioma, Elis, era sinônimo de seca, de miséria. E como a governadora colocou, esse bioma, primeiro, ele contribui para o equilíbrio climático e ele tem um Totalmente. potencial de riqueza extraordinário. O que nós Transformar o nosso precisamos olhar. exatamente o que nós precisamos é de dinheiro, do financiamento, exatamente para quê? Para conter o desmatamento, a desertificação e ele cumprir exatamente com a sua vocação de equilíbrio climático e da justiça social. Olha, senhoras, eu quero fazer as perguntas finais do ping-pong, mas a Nina é que manda na minha vida. Eu tenho tempo para fazer... Oba, maravilhosa! São 3 perguntas que eu estou fazendo aqui um ping-pong com todos os convidados e que elas dizem respeito a 3 setores diferentes da sociedade. Primeiro, sobre reforma. A gente está acompanhando a reforma tributária e tudo mais. Mas qual seria a sugestão de vocês? Uma reforma que seria essencial para acontecer. Esse setor devia passar por uma reforma. Se a gente mexesse aqui, seria importante. Qual seria uma reforma importante para colocar em prática, governadora? Reforma política. Vamos falar sobre gênero. A gente no Brasil repete há décadas números que são vergonhosos no que diz respeito à participação de mulheres na política. Você vai para o México, lá 50% das cadeiras são femininas, são de gênero feminino. Sempre. E toda vez que a gente avança num ponto, a gente retrocede no perdão ao não cumprimento das metas que são colocadas, na participação de mulheres no financiamento para mulheres competirem de verdade para disputar mandatos. Então, Já é baixa, de 30%. é né? isso, é cota de gênero, mas é cota de mulher, porque nunca somos só as mulheres que estão na maioria. Olhar para dentro dos partidos políticos e fazer uma divisão adequada dos recursos que vão disputar as eleições. Governadora Fátima? Bom, tributária, bem como também a questão da reforma política. No campo da reforma política, demos alguns passos importantes. Por exemplo, acabar com o financiamento privado, né, pelo quanto isso trazia do ponto de vista de desequilíbrio, da disputa política eleitoral, etc. Mas falta muito para aprimorar as regras no que diz respeito à questão do processo político eleitoral. A segunda pergunta, sobre a reforma tributária, qual seria uma alíquota ideal? Está se discutindo em torno de 25%, 26%, né? Oficialmente a gente não sabe o que vai sair no final, mas, por exemplo, levando em conta que a média da tributação do IVA entre os países da OCDE é de 19,2%. Aqui no Brasil, a carga tributária bruta é de 33,56%. As senhoras estimam ali qual seria uma tributação média? É difícil até dizer hoje, e esses estudos precisam ser apresentados e debatidos com os governadores e com os prefeitos do Brasil também. Que sejam ouvidos. Que sejamos ouvidos, mas tem uma preocupação muito grande também. Existe uma fila de segmentos da economia que tem desoneração e que continuam sendo votados todos os dias no Congresso. Então, é claro que cada vez que se vota uma desoneração, você vai mexer numa alíquota futura do que vai ser o imposto único. Então, a gente não consegue ver as contas do Brasil direito. Eu não consigo opinar sobre isso hoje. A gente precisa abrir o leque e colocar clareza e debate sobre o assunto. Luzes. Bom, eu acho, Elisa, que a melhor resposta para isso é o quanto a gente aposta no crescimento da economia, né? Eu acho que a volta do presidente Lula, o esforço que vem sendo feito, a inflação sob controle, o desemprego caindo, o que a gente precisa é acelerar esse programa de aceleração do crescimento, literalmente, cada vez mais.
investimentos exatamente nos nossos estados, para trazer esse crescimento da economia, trazendo a geração de emprego para o nosso povo. E no tocante a essa lógica tributária, é sempre também levar em consideração o seguinte, que não existe almoço grátis, né? Esse tema da desoneração merece, está entendendo, uma atenção maior por parte do país. Agora, respondendo à sua pergunta, espero que esse percentual aí venha um percentual mais adequado. Última pergunta, a respeito das impressões da população brasileira. A gente teve um primeiro trimestre com números positivos em relação ao PIB, teve a diminuição do índice, o melhor nos últimos 10 anos, sobre desemprego. Mas, às vezes, a percepção da população em relação à economia não é tão, às vezes, positiva. O que acontece, governadora? Por qual motivo lá na ponta a gente ou a população não tem conseguido sentir tanto? Depende de como sua vida está andando, né? A maior parte do brasileiro, se olhar para o meu estado, a maior parte dos pernambucanos, eles vivem com uma renda de um salário mínimo, até 2 salários mínimos, muitos deles sobrevivendo do Bolsa Família. Como perceber que a economia está melhorando se a vida dele não melhorou, se a sua capacidade de consumo não melhorou, se a gente tem uma inflação acontecendo no país e isso bate no bolso dele, especialmente sobre alimentos. Então, não é simples. E a gente, a gente precisa ter um ciclo virtuoso de crescimento do país. Precisamos encontrar consensos no nosso país, para além do que diz respeito a lutas ou batalhas que estão sendo travadas, por exemplo, no Congresso Nacional ou no país como um todo, que não melhora a vida da população. É muito mais presa a uma discussão entre polos e afastada da vida média do Brasil, que quer mobilidade, que quer habitação, que quer geração de emprego, e quer ter a oportunidade de viver com dignidade, né, no final das contas. Então, não é simples chegar a maior parte da população brasileira o que está acontecendo de virtuosidade na economia, porque ela não está chegando em todos os lugares e ela precisa ter um ciclo que seja sustentável, né, e que os investidores consigam perceber segurança para permitir que continuem seus investimentos. Se eu olhar para Pernambuco, por exemplo, a gente passou muito tempo sem investimento público nem privado. Né? Se a gente junta 2 investimentos que foram colocados agora em Pernambuco, a refinaria Abreu e Lima, 8 bi, e o novo ciclo da Stellantis da indústria automotiva são 21 bilhões de reais. E isso a gente conseguir enxergar que nós vamos ter um crescimento, que vão ter ações estruturadoras que permitam a geração de oportunidade e que isso possa se espalhar para a população como um todo, né? Governadora Fátima, em nome da nossa amizade, Pois é. em 30 segundos... 30 segundos. Eu acho assim, Elisa, também me permite, isso é minha visão, até porque eu fui governadora no período anterior, e eu sei o quanto foi difícil. Ótimo ter o seu olhar, muito, lógico. Muito difícil, muito, né? Pegar o estado como eu peguei, aquela pandemia pelo meio, aquele negacionismo, uma conjuntura a nível nacional muito hostil. Então, hoje eu olho, acho que precisa um tempo também, porque vamos aqui também colocar de forma muito franca, né? O governo federal, ao chegar, tem se dedicado muito, tá entendendo, a reconstruir as coisas. Infelizmente, a área social foi muito afetada, né, pelo governo federal anterior, da educação, à saúde, passando pela assistência social. O próprio programa, governadora Raquel, Bolsa Família, precisou de um tempo, tá entendendo? Para ele voltar a ser organizado como deveria ser, né? Não é apenas o auxílio financeiro, mas os condicionantes desse programa para incentivar a educação, para incentivar o cuidado com a saúde. O SUS, está entendendo, tem merecido esforços muito grandes do governo federal, do ponto de vista de reconstruir as políticas nessa área, a própria questão da educação também. Então, assim, eu acho que isso leva um tempo ainda, está entendendo, para que possamos avançar mais ainda do ponto de vista de combate à desigualdade, trazendo mais bem-estar, chegando diretamente lá na casa do povo que mais precisa.
governadoras, governadora do Rio Grande do Norte, governadora de Pernambuco, muito obrigada pela gentileza. Prazer estar aqui, estamos sempre da à disposição. entrevista. E fico feliz em poder dizer nesse gênero, governadora, que a nossa vida a gente fala tanto governador, governadora. Você sabe que até em plaquinhas eles só botam os ofícios que chegam para mim, é só governador Raquel, governador Raquel. Bota um azinho sempre ao lado. Esse azinho a gente fica muito feliz. Muito obrigada. Obrigada, Valeu, é um prazer Elisa. estar aqui. Obrigada.